Olá pessoal, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de Delphi. Essa é a nossa terceira videoaula. A gente vai falar como utilizar a tela padrão para poder estar montando um formulário de cadastro, né? Então, o nosso primeiro exemplo, a gente vai fazer um cadastro de uma tabela aluno do banco de dados. Então, só lembrando que na primeira videoaula a gente fez a parte do acesso aos dados, né? Então, a gente criou aqui dentro do Data Model o nosso componente de acesso a dados. E aqui dentro da tela padrão, na segunda videoaula, a gente criou a nossa telinha padrão, que é essa tela aqui. Agora a gente vai aprender a como utilizar e ligar os dois. Então, o primeiro passo é a gente configurar lá do Data Model a parte de acesso a dados. Vamos fazer o seguinte, para a gente poder fazer o acesso a dados, a gente vai adicionar alguns componentes. Primeiro, do BDE, a gente vai adicionar uma query. Então, uma query, e da parte de Data Access, a gente vai adicionar um Client Dataset e vai adicionar um Dataset Provider. Bem, para fazer a conexão entre esses caras, vamos nomear eles primeiro. Eu vou colocar aqui o nome desse cara de que aluno, que aluno, né? Vou colocar aqui o nome de P aluno e vou colocar o nome de M aluno. Beleza. Feito isso, eu faço a ligação do Dataset Provider à nossa query. Então eu vou selecionar a query aqui dentro do Dataset Provider aqui. Selecionando o client aqui, a gente vai selecionar o dataset, o provider, que é o cara que a gente fez aqui agora. Beleza. Então aqui dentro da query é essa query que faz acesso a esse componente dbIFS. Então esse dbIFS aqui tem que estar ligado na query através do database aqui, ó, name, que vai ser o dbIFS. Então esse componente aqui acessa o dbIFS. Beleza. Feito isso, a gente já pode colocar o comando SQL dentro dessa query. Então a gente pode vir aqui, ó, em SQL e adicionar o comando SQL, tipo select, né, asterisco from aluno, que é o nome da tabela que a gente vai fazer referência, está lá dentro do banco de dados. Vou dar OK nesse comando e vou clicar duas vezes dentro da query. Clico com o botão direito e mando adicionar. Ele vai me dar todos os campos, né, que estão dentro de aluno, beleza? Eu vou adicionar todos eles. E aqui tem um detalhe interessante, a gente vai ter que configurar os campos. No nosso caso, o campo-chave aqui é aluno. Então eu vou clicar dentro do ID do aluno e vou colocar que ele é um in-key. Esses update flags, ele serve para o dataset aqui, ele saber como que ele vai montar os comandos de insert e update. Então, por exemplo, os outros campos, né, que eu tenho dentro dessa query, eles não vão fazer parte da condição where, porque eles não são chave nem são, né? Então, a única coisa que eu vou fazer com esses outros campos vai ser fazer o update neles. Então, isso aqui vai servir mais para frente para a gente, para outras aplicações também, que eu vou falar mais à frente o que a gente vai utilizar. Por enquanto, basta a gente entender isso. Feito isso, se a gente vir aqui no Client Dataset, no mClient, dá dois cliques, se eu clicar com o botão direito, ele vai aparecer os campos. Porque o que acontece? Esse componente aqui ele faz acesso aos dados lá do banco de dados. Esse cara aqui ele mantém os dados na memória sem ficar fazendo comunicação com o banco de dados. Então eu posso alterar os dados, eu posso inserir dados, eu posso fazer qualquer alteração nas informações dos dados aqui sem sofrer nenhuma alteração do banco. A gente vai fazer o acesso por esse cara aqui. Bem, beleza. Como a gente já colocou os dados aqui, a única coisa que falta é falar assim, em que momento que esse cara ele vai pegar os dados que estão na memória e vai jogar aqui para dentro. Aí a gente vai clicar nesse cara, vai vir em eventos e a gente vai falar, olha, nesse dado momento você joga as informações para o banco. Então vamos colocar aqui, ó, no after post. Então depois de eu salvar os dados, eu vou pegar lá o M aluno, né, que é o client dataset, .apply updates.
E esse aqui é o número de erros que pode acontecer. Eu vou falar que não pode acontecer nenhum erro, né? Beleza? Então, depois de eu salvar, eu vou mandar aplicar e depois de eu deletar também, porque senão quando eu clicar no deletar, ele não vai apagar no banco de dados, né? E aqui no cancel, eu vou fazer um comando que é para ele cancelar algum update que eu tenha estar fazendo alteração, caso eu clique no cancel também. Então, eu vou colocar maluno.cancel updates. Beleza, fechou. Beleza, então, gente. Então, o primeiro passo aqui está pronto, né? Que seria o fato da gente poder fazer o cadastro dessa tabela aqui para poder tá criando a nossa interface. O próximo passo agora é a interface. Para criar a interface, agora que a gente tem a nossa tela padrão, eu vou pedir um file, new, aí aqui é importante, ó, eu venho aqui em outros, tá vendo? E vou selecionar a minha aplicação. No meu caso aqui é o PIFs, que é a aplicação do IFs. E vou falar que eu quero fazer a partir da tela padrão. Ok? Se dei OK, ele já abriu uma tela igualzinha à nossa tela. O que a gente vai fazer aqui é modificar o nome dela, né? Vamos colocar um nome aqui de, por exemplo, F cliente, né? Vamos colocar F cliente, ó, F aluno. Beleza? Bem, pedi para salvar aqui, deixa eu colocar o aluno aqui. Ok, bem, já salvei também. Então, como vocês podem ver, o formulário ele veio igualzinho ao formulário padrão. As alterações que eu fizer aqui não vai ter efeito nenhum no formulário padrão. Mas se eu fizer alguma alteração no formulário padrão, ele vai sofrer alterações aqui. Então, vocês imaginam, se vocês quiserem fazer assim, eu quero alterar a cor do sistema todinho, é só você ir no formulário padrão, alterar a cor, que vai funcionar, todo o sistema vai estar atualizado. Eu quero alterar o botão do sistema todo. Se eu for lá no formulário padrão e alterar o botão de adicionar, já vai alterar no sistema todo também. E como a gente pode ver aqui no código, para a gente entender a codificação, ó, ele criou um TF aluno, que é o tipo do formulário aluno, que ele herda, né, da classe o quê? Do F padrão, que foi que a gente criou. Então aqui dá para ver que ele está trabalhando aqui com a herança de interface, né? Então, para a gente poder fazer a conexão aqui, a gente pode vir aqui e declarar o DM, né? Vou colocar uma vírgula aqui, vou colocar o DM. Para que eu estou colocando o DM aqui, né? Fazendo referência, porque eu vou precisar pegar aquele formulário lá, aquele M cliente, né? Que é o dado do cliente, e vou ter que ligar com o nosso data source aqui, que é o momento onde a mágica acontece, digamos assim, né? Então, ó, vou clicar aqui agora, já apareceu ó, o Q aluno e o M aluno. A gente vai selecionar o M. Sempre o acesso aos dados vai ser sempre feito através do client dataset, tá? Nunca da query. Feito isso, a gente já pode brincar aqui de arrastar e soltar. Vou vir no data model e vou dar 2 cliques aqui no client. Ó. Apareceu os dados aqui, eu vou colocar ele aqui no cantinho e vou voltar para o nosso formulário do aluno. Aí a gente pode vir aqui, selecionar os campos e arrastar e soltar. Beleza, o nosso formulário está praticamente pronto. É lógico que tem algumas coisas em relação ao ID do cliente, a geração de chaves, que eu vou detalhar em outras videoaulas. Mas o formulário já está pronto, ele já vai cadastrar, alterar, salvar. Como vocês podem ver, se a gente fosse fazer aqui muitas telas, eu já estou com grande parte das telas pronto. Vai ser muito rápido para fazer essas outras interfaces, porque eu só tenho que posicionar aqui os itens. Quer ver? Vamos salvar e a gente vai vir aqui no formulário principal e vai abrir aquele form aluno. Vamos colocar um botão aqui para abrir o formulário aluno, né? A gente não fez criação dinâmica, nada por enquanto, mas vamos lá então abrir o formulário aluno. F aluno, né? Ponto show. Vou dar um Ctrl F9, já vai pedir para relacionar aqui, beleza? E se a gente vir aqui executar agora, vamos abrir aqui, olha, o nosso formulário aluno está aberto. Como vocês podem ver, olha, eu não configurei nada disso daqui, já veio. Eu sei que lá no formulário aluno tem 2 alunos dentro da tabela alunos. Se a gente for no banco de dados, tem 2 alunos cadastrados. Eu vou vir aqui pesquisar, ó, já apareceu os 2 alunos aqui que estão cadastrados.
Você está vendo que eu não programei nada disso, né? Eu só programei lá no formulário padrão. Tudo isso já vai estar programado. Ó. Eu vou vir aqui e vou pedir para alterar, por exemplo, o João Pedro. Vou pedir para fazer alteração. Ó. Ele já habilitou tudo aqui para mim. Ó. Quer dizer, eu posso só fazer o que agora? Cancelar ou salvar. Isso é muito legal, né? Por exemplo, eu vou colocar a data do nascimento aqui, ó, 01/11/2000. Vamos supor que fosse a data do nascimento. Eu vou colocar o ID da disciplina, que é um relacionamento que a gente vai fazer depois também, numa outra videoaula, e vou vir aqui salvar. No momento que eu salvei, ele já habilitou aqui as outras abas e habilitou os outros botões também que a gente pode estar vindo. Ó. Se eu clicar aqui no próximo, no anterior, né, que ele já vai para um e para outro também. Se eu clicar no botão adicionar, eu vou adicionar um outro registro. Eu vou adicionar o terceiro registro. Vou colocar o nome de, por exemplo, Igor Carlos Pulini. Vou colocar a data do nascimento, 01/11/1979. E vou colocar o ID qualquer da disciplina aqui e vou mandar salvar. Quando eu mando salvar, ele já salvou isso aqui lá no banco de dados. Se a gente, por exemplo, ó, vou fechar a aplicação e vou abrir ela de novo. Os dados já estão persistidos lá. Ó. Vamos vir aqui e vamos pesquisar. Ó. Pesquisei, ó, os dados já estão aqui, o Igor Carlos. Então, assim, a facilidade que a gente tem a partir dessa tela padrão que a gente criou em relação a desenvolver um grande número de interfaces de cadastro, ela é muito grande. E eu acredito que vai auxiliar bastante vocês aí. Pessoal, então essa videoaula, por enquanto, aqui até aqui, espero que vocês tenham aproveitado. Um forte abraço a vocês.